Bom dia, gente, bom dia a todos. Mais uma sessão online do cálculo, dia 5 de junho. Começamos a conversar às 9h20, agora são 9h40. A gente vai seguir com o conteúdo do curso, né? Vamos tratar hoje do Teorema do Valor Médio e algumas consequências. Então, só para a gente não perder o fio da meada, vamos tentar retomar o enunciado do TVM, né? Então a gente provamos ele na aula passada, acho que não ficou nenhuma dúvida. A demonstração se baseia no Teorema de Rowley, e o Teorema de Rowley se baseia no Teorema de Weierstrass e no de Fermat, né? Então você vê que tem uma cadeia aí de teoria sendo construída uma em cima da outra. Então o enunciado do TVM, como é que era? Se você pega uma função definida no intervalo fechado, tá? Contínua, e derivável no intervalo aberto, o que a gente tinha, né? O teorema garante a existência de um número no interior desse intervalo, né? De novo, no intervalo aberto AB, de modo tal que a derivada da f nesse ponto era exatamente f de b menos f de a sobre b menos a. Tá bom? Tá, geometricamente, o que isso quer dizer? Só para a gente recuperar a coisa, deixa eu dividir a lousa aqui. Geometricamente, isso quer dizer o quê? Que se você pegar o gráfico de uma função naquelas condições, né? Contínuo no intervalo fechado, portanto uma função sem saltos, que sai de um ponto a f de a e chega no ponto b, f de b, o que ele está dizendo é o seguinte: na fórmula que está ali do lado esquerdo, que a gente tem f de b menos f de a sobre b menos a, isso é o coeficiente angular da reta tangente que liga os extremos do gráfico, né? Desculpa, da reta secante que passa pelos dois pontos extremos do gráfico. O que o teorema está dizendo é que essa quantidade amarela, que é o coeficiente angular da reta do lado esquerdo, é igual à reta tangente ao gráfico em algum ponto ali, tá bom? Então existe tem mais um aqui, né? Mas o teorema garante a existência de pelo menos um ponto ali onde isso acontece, tá? Então esse é a interpretação geométrica do teorema. E a primeira consequência que a gente tira dele, que é bem interessante, né? A gente chama isso de um corolário. Qual que é o primeiro corolário que a gente tem? Tá? Nessas mesmas hipóteses, quer dizer, se você tem uma f definida no intervalo aberto, AB, chegando em E, derivável, tal que f' de x é igual a zero para todo x dentro do intervalo AB, né, o que você espera de uma função que tenha derivada zero em todos os pontos? Bom, derivada zero num ponto implica que naquele ponto a reta tangente é horizontal, tá? Ter derivada zero em todos os pontos quer dizer que em todos os pontos a reta tangente ao gráfico é horizontal. Mas elas podiam ser retas horizontais diferentes, tá? O que a gente consegue mostrar, na verdade, o gráfico podia ter várias alturas diferentes, é isso. O que a gente mostra, na verdade, é que nesse caso, quando a derivada é igual a zero em todos os pontos de uma função definida num intervalo, a conclusão é
que a f tem que ser uma função constante. Tá? Então já é uma primeira consequência importante da influência da derivada sobre a função, no caso de uma função definida no intervalo aberto. Como é que a gente prova isso, né? Vamos ver como é o teorema do valor médio em ação. Tá? Então a demonstração é bem tranquila, né? Como é que você prova que uma função é constante? Uma função é constante no seu domínio se quaisquer dois pontos que eu pegar ali, ela tem o mesmo valor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pontos quaisquer dentro do intervalo x1 e x2, dentro do intervalo aberto, né? Depois eu comento o que acontece quando é fechado, tá? x1 e x2 no intervalo aberto AB. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar que f de x1 é igual a f de x2, tá? Como é que a gente faz isso? Eu olho para o intervalo I. Vamos pegar x1 menor do que x2, tá bom? Dois números, um menor que o outro, dentro do intervalo AB. E eu vou olhar para o intervalo aberto. Pode ser fechado aqui, tá? Só para ficar bem direitinho na hipótese do TVM. x1, x2 no intervalo fechado. O que eu tenho? Eu vou ter que a f é derivável em todo o intervalo aberto, não é? É. Se ela é derivável, ela tem que ser contínua. Então, quando eu restringo uma função contínua a um intervalo fechado dentro do domínio, f é contínua nesse intervalo fechado, tá bom? Ela é contínua no fechado e também é derivável no interior. Por que ela é derivável? Porque ela é a restrição de uma função que já era derivável, tá bom? Derivável no intervalo aberto x1, x2. Pelo TVM, o que eu posso fazer? O TVM vai me dizer o seguinte, né? Então, do TVM, que é feio, vou fazer um mais bonito. TVM, teorema do valor médio, eu vou ter que f de x1, bom, maior na ponta, né? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 vai ser igual ao quê? A f' de C, onde C é algum número dentro do intervalo aberto x1, x2, não é isso? Estou aplicando o TVM no intervalo aberto A igual a x1, B igual a x2. Agora, qual que é a hipótese que eu tenho? Eu tenho que f' de x é igual a zero em todos os pontos desse intervalo. Então, isso aqui é zero. Né? Se isso aqui é zero, para qualquer que seja o C, eu não sei. Existe um ponto C onde vale essa fórmula. Mas f' de C é zero para todo o C ali dentro. Então, isso aqui me permite concluir o quê? Que f de x2 é igual a f de x1. E aí acabou, né? Dados dois pontos quaisquer no domínio da função, eu provei que a f calculada nos dois assume o mesmo valor. Portanto, uma função constante. Tudo bem? Dúvida nisso? Tranquilo, né? Agora, professor, e se o domínio da função aqui no corolário, se o domínio fosse fechado? Poderia dar errado, tá? Se a função não fosse contínua. Agora, se você tem f, tá? Então, um completamento aqui, né? Se eu tivesse uma f definida no intervalo fechado, chegando em R, contínua, aí o teorema continua verdadeiro, tá? Ela tem que ser contínua no intervalo fechado e com derivada igual a zero no interior, então dá certo. Vamos ver por que isso tem que ser assim, né? Quer dizer, vamos pensar, eu já tenho a coisa estabelecida. Se eu pegar um intervalo aberto, com derivada igual a zero, a função tem que ser constante ali.
Deixa eu já usar uma reta aqui, tá? Ela tem que ser constante no intervalo aberto, tá? Então, sei lá, um certo valor K. Se ela não for contínua no intervalo fechado, por exemplo, se o f de A vale isso e o f de B vale isso, essa função é constante? Não é constante, né? Tem dois pontos diferentes onde o valor não é o mesmo. Então, essa função não é constante, mas qual que é o problema dela? Ela tem derivada igual a zero em todos os pontos do interior, mas ela não é contínua no bordo. Agora, se ela fosse contínua, para ela ser contínua não tem jeito. O valor no A tem que ser igual ao limite. E o valor no B tem que ser igual ao limite quando x tende a B pela esquerda e no A quando x tende a pela direita. Então, no caso de uma função contínua no intervalo fechado com derivada zero no interior, ela tem que ser constante também, tá bom? Então, essa é uma situação. A outra situação é, se você tem uma função cujo domínio não é um intervalo e a derivada vale zero, o resultado é verdadeiro? Também não, né? Vamos pensar na seguinte situação. Se você tem uma função cujo domínio não é um intervalo, então você tem AB. Vou desenhar uma função contínua. Vou botar assim. O domínio dela é dois pedaços. Tem um intervalo AB e um intervalo CD aqui, tá? Então o domínio da F é esse pedacinho junto com esse pedacinho, tá? Então, se a derivada da f é zero, e aí, vamos pôr f contínua no bordo também, tá? Se f é contínua no bordo, então o que eu tenho? Contínua no intervalo fechado, ela vai ter que ser uma certa constante k aqui, tudo bem? Sim. Aqui, no intervalo CD, é um intervalo, vou supor que a função é contínua no intervalo fechado, então ela tem que ser uma constante também. Você não é obrigado, tá, a concluir, por exemplo, que a constante tem que ser a mesma, né? Por que tem que ser a mesma? Não está muito horizontal isso aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Bom, aqui vai. Tá, não tem obrigação de você ter essa constante como sendo a mesma. Esse cara aqui ele podia estar em qualquer outro lugar, né? Qualquer altura que assuma aqui, a derivada da função em todos os pontos do interior do seu domínio ainda é zero e a função não é constante, tá claro? Então, vamos lá, por exemplo, se você trava ela aqui, você tem uma certa constante K1 e uma certa constante K2. Isso contradiz nosso corolário? Não, né? Eu tenho uma função contínua com derivada nula no interior e ela não é constante. Por quê? Porque o domínio dela não é um intervalo. Tem um gap, aqui um buraco no domínio. Esse buraco podia ser um pontinho só, né? Se você tem um intervalo menos um ponto, a situação seria a mesma, que você põe o B e o C cada vez mais próximos um do outro. Tá claro isso? Podemos avançar? Vamos em frente, tá? Legal. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver qual é o comentário. Brenda, tá, vamos em frente então. O que a gente pode dizer a mais? O que eu posso concluir a respeito de funções que têm a mesma derivada, né? Então, uma consequência desse corolário, então seria um corolário do corolário, é o seguinte. Se você tem duas funções f e g, vamos já pôr no intervalo fechado contínuas, tá? Na borda. Contínuas, deriváveis no intervalo aberto a b, tá bom?
tais que você sabe que f' de x é igual a g' de x. Essa fórmula vale para todo x no intervalo AB. Tá bom? Aí tem que ser no aberto, né? A gente não falou o que é derivada em intervalo fechado. Então, o que você pode concluir de duas funções que têm a mesma derivada em todos os pontos? Então, se acontece isso, então, o que eu posso dizer a respeito da f e da g? Vamos pensar do ponto de vista físico, né? Pensa que f e g são as equações horárias de duas partículas. O que é o f'? É a velocidade da primeira partícula, o g' é a velocidade da segunda partícula. Então eu estou falando aqui de duas partículas que têm, no movimento unidimensional, né? Duas partículas que têm a mesma velocidade. Em cada instante de tempo elas têm a mesma velocidade. Então o que eu posso dizer a respeito delas? Se você tem duas partículas com a mesma velocidade, a velocidade relativa entre elas é zero e, portanto, os movimentos são exatamente os mesmos, né? Exceto uma translação. Ou seja, se eu tenho a mesma velocidade que você, vamos dizer, você está a 80 por hora e eu estou a 80 por hora, quer dizer que a diferença espacial entre nós é constante. Então a conclusão do teorema é que f de x é g de x mais uma certa constante. Tá bom? Então, duas funções que têm a mesma derivada, a diferença entre elas é uma constante. Como é que a gente conclui isso? É tranquilo, é só usar o fato anterior, né? Olha para a seguinte coisa, você sabe que f' é igual a g', aí é quase um exercício só de álgebra, né? Passa para o outro lado. E agora, o que é f' menos g'? Das regras de derivação, a gente sabe que isso é f menos g, né? A derivada de f menos g é a derivada de f menos a derivada de g. Tá bom? Então, eu tenho uma função f menos g, que é a diferença entre duas funções contínuas e deriváveis no interior. Portanto, f menos g é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo no interior, e f menos g é uma função que tem derivada zero. Por conta do que acabamos de fazer aqui, desse corolário anterior, eu sou obrigado a concluir que f menos g de x, né, a função diferença, é uma constante. Ou seja, o que é f menos g de x? É f de x menos g de x. Isso é uma constante e passa de volta para o lado de lá, acabou. Tá? Então a intuição física é essa. Duas partículas com a mesma velocidade têm distância constante entre elas. A diferença entre as posições é constante. Tá bom? Essa é uma coisa bem legal e vai ser muito útil quando a gente for calcular primitivas, né, na próxima parte do curso. Quando a gente começar a estudar integrais e cálculo de integrais, a gente vai precisar do conceito que chama primitiva. Isso aqui entra em cheio ali, tá? Uma coisa que eu pensei que a gente podia fazer agora é uma aplicação do TVM, é um exercício da lista. Então vamos pegar o exercício 6, letra C, por exemplo, tá? Não sei se alguém tentou fazer ou não. O enunciado é assim: use o TVM, Teorema do Valor Médio, para provar as seguintes desigualdades. Então ele quer que a gente prove que ln de B sobre B menos ln de A sobre A, isso obrigatoriamente é menor ou igual que B menos A, é isso? B menos A sobre A ao quadrado sempre que você tiver os números A e B ambos entre 1 e E. Deixa eu só ver os menores iguais todos ali. É claro que se o A e o B forem iguais, isso é verdade, né? Dá zero dos dois lados. Deixa eu só ver se está certinho na ordem que a gente pensou.
Cadê o enunciado? Sumiu. Tá aqui 1 menor ou igual que A. Tá, menor ou igual nos extremos e A e B diferentes. Com A e B iguais, é claro que isso é verdade, tá? É bem fácil de ver isso. Deixa eu só acertar a visualização da página aqui pra gente. Para ficar melhor. Tela cheia. Aqui. Isto. Então, só para arrumar, esse menor ou igual aqui do meio, a igualdade é verdadeira sempre. O que é interessante, ele pede aqui que o A possa ser 1 e o B possa ser, tá? Então, como é que a gente lida com um problema desse tipo? Ó, o A é maior do que o B, não é? Então, se o A é maior do que o B, se tivesse o igual aqui, eu olho para essa equação, ponho A igual a B, vejo que é verdade, ok. Mas se o A é menor do que o B, então essa quantidade que está aqui no numerador é positiva. Eu quero usar o TVM. Olha a fórmula que o TVM me dá. Ele diz que é a diferença da f em 2 pontos dividido pela diferença entre esses 2 pontos. Então eu preciso achar alguma coisa aqui que se encaixe naquilo. Quem é a f que eu vou usar, né? Então se você brinca aqui no rascunho, vamos fazer aqui em outra cor. Aquela coisa que está escrita ali eu posso pensar desse jeito, né? ln de b sobre b menos ln de a sobre a. Se eu provar que isso aqui é verdade, eu passo b menos a multiplicando e pronto, né? Tá certo? Vocês concordam que isso que eu acabei de escrever em amarelo é equivalente ao que está escrito no enunciado? Uma vez que eu escrevi isso, compara isto aqui com o que está escrito aqui. Quem é a função f? Deixa eu ouvir de vocês lá no chat. Quem é a função f que você vai querer usar para aplicar o teorema do valor médio? Vamos lançar os palpites aí. ln de x sobre x, Lara. Muito bem. Deixa eu só... tentar acertar aqui. Acho que deu. ln de x sobre x. Vamos ver se essa funciona. Vai funcionar, tá? Então eu vou olhar para f de x sobre x, canetinha branca. Desculpa, f de x igual a ln de x sobre x, tá? Em qual intervalo? No intervalo 1 até e. Eu preciso ter tudo dentro das hipóteses do teorema. Vou escrever isso direitinho aqui, para a gente não ter dificuldades, tá? Então, pergunta. Essa função, ela está definida no intervalo de 1 até e? Tá, né? O domínio desse cara é x maior que 0, tá bom? Então, dentro do intervalo 1 até e, tá tudo bem. Ela é uma função contínua, porque é o quociente de duas funções que são contínuas, e o denominador nunca vale 0 nesse intervalo. E ela é derivável, porque o logaritmo é derivável e a função x é derivável. Então está tudo bem certinho. E a de baixo nunca é 0. Então, essa função é uma função contínua no intervalo fechado, e eu sei calcular a derivada dela em qualquer ponto do interior. Tá? Então, vamos tentar usar o TVM ali, né? E para usar o TVM eu preciso da f'. Então vamos tentar calcular quanto vale f' de x, porque vamos precisar disso daqui a pouco, né? Então f' de x, como é que se calcula? É um quociente, então é a regra do quociente. Eu vou escrever direitinho, porque faz tempo que a gente não mexe. Derivada da primeira, derivada do log é x. Derivo o primeiro, copio o segundo. Menos, copio o primeiro, derivo o segundo. E divide pelo de baixo ao quadrado. Tá bom? Ou seja, isso vai dar 1 menos ln de x sobre x quadrado. Tá certo? Então esse é meu f'. E agora o que eu tenho? O que o teorema do valor médio diz pra gente? Que f de b tá aqui. Isso é f de b. Menos f de a. A sobre b menos a vai ser igual a f' de c. E aí eu preciso estudar isso agora, né?
que é o f' de C? É 1 menos o ln de C sobre C ao quadrado. Tá? E a gente sabe que C é um número entre A e B. Então aí agora a gente começa a fazer uma análise aqui, né? Se o C está entre A e B, isso me garante, eu vou escrever com outra cor aqui de novo, isso me diz que, olha, o A é menor do que o C, que é menor do que o B. Então, esse cara aqui é menor ou igual que E, e esse cara aqui é maior ou igual que 1, né? Então, com certeza, o C é um número maior do que 1 e menor do que E, estritamente. Então, esse número é uma coisa que está entre ln de 1 e ln de E, né? Então, essa parcela aqui é um número entre 0 e 1, né? Vocês concordam com isso? Se isso aqui é um número entre 0 e 1, o número 1 menos essa quantidade vai ser uma coisa que é menor do que 1. Vocês concordam? Em branco, né? Por esse meu argumento, o numerador é menor do que 1. O denominador é C ao quadrado, só que o C é maior do que o A. E ambos são maiores do que 1. Se o C é maior do que 1, ou se o C é maior do que o A e o A é maior do que 1, a gente tem que A ao quadrado é maior do que A, e portanto C ao quadrado vai ser maior do que A ao quadrado, que é maior do que A, que é maior do que 1. Então esse denominador é maior do que 1 e é maior do que A ao quadrado, que é o que me interessa. Então, se o denominador é maior do que A, isso é menor do que 1 sobre A ao quadrado. Tá claro essa conta? Se o C é maior do que A e ambos são maiores do que 1, tem que tomar mais cuidado, né? O número ao quadrado é maior do que ele mesmo se ele for maior do que 1 ou menor do que menos 1. Né? Aqui, ambos são maiores do que 1, então C2 é maior do que A2, e, portanto, 1 sobre C2 é menor do que 1 sobre A2. Tá claro? Então eu tenho que f de B menos f de A sobre B menos A é menor do que 1 sobre A ao quadrado. Ou seja, ln de B sobre B menos ln de A sobre A, tudo dividido por B menos A, né, é menor do que 1 sobre A ao quadrado. Aí eu pego aquele B menos A, que é positivo, porque o B é maior do que o A, passo multiplicando. Então matou o exercício. Tá claro o argumento? Como é que a gente usa essas coisas para resolver isso? As desigualdades todas, você precisa saber o enunciado do teorema e depois lidar com as desigualdades específicas do problema que você está trabalhando. Tá? Se você olhar a lista, tem as letras A e B, elas são um pouquinho mais simples e um pouquinho mais óbvias do que essa, porque não precisava passar o B menos A dividindo e tal. Na letra B até precisa, mas agora você já sabe. Em todas precisa, na verdade. E aí você aplica o TVM para obter essas desigualdades. Né? Por exemplo, a letra A diz que o seno de B menos o seno de A é menor ou igual que B menos A. A gente, se você lembrar do começo, nas aulas que a gente ainda tinha presenciais, a gente usou esse fato para mostrar que a função seno era contínua, né? Então, cuidado, você não pode usar o TVM para concluir a letra A do exercício 6 e aí falar, bom, por conta disso a função é contínua. Por que eu não posso? Porque para usar o TVM, eu preciso saber que a função seno é derivável, e, portanto, ela tem que ser contínua, e que a derivada do seno é cosseno. Então, a gente usou tudo isso lá atrás para concluir que a derivada do seno era cosseno, por exemplo, que a função seno era derivável. Então, muito cuidado para não cair em loops, né? De dependência circular entre os conceitos. Então, lá a gente usou alguma desigualdade famosa da trigonometria, que não depende de nada de continuidade,
para concluir que a função seno era contínua. Dúvida nesse exercício? A Lara tem uma pergunta ali. Não entendi como foi de 1 menos ln de c sobre c ao quadrado para aquilo lá. Tá. Menor ou igual? Vamos com calma. Então, a primeira dúvida é... Deixa eu ver o que a Lara escreveu aqui direito. Tá. Até este ponto aqui tudo bem, né? Eu apliquei o TVM. Aí o que acontece? Esta quantidade é menor do que 1 sobre c ao quadrado, por quê? Por conta da análise, né? O 1 menos o log de c é uma quantidade positiva e menor do que 1. Por que ela é positiva e menor do que 1? Porque o logaritmo de c está entre 0 e 1. E por que o logaritmo de c está entre 0 e 1? Porque o c é um número que está entre a e b, e portanto também está entre 1 e e. O c é um cara que está aqui no meio. Então, log é uma função crescente, log de 1, que é 0, é menor do que o log de c, que é menor do que o log de e, que é 1. Então, aqui na verdade não é nem menor ou igual, é estritamente menor, tá? Então, se é estritamente menor, aqui é estritamente menor. Só que é aquela coisa, se é menor, botar menor ou igual não tem problema, né? Tá bom? Eu não posso tirar o igual de um menor igual. Mas se é menor, eu tenho certeza que é menor ou igual. Porque ele já é menor. Agora, se ele é menor ou igual, não necessariamente é menor, né? Exemplo bobinho. 3 é menor ou igual que 3. Mas não é verdade que 3 é menor do que 3. Agora, 2 é menor ou igual a 3. Ok dizer que 2 é menor do que 3. Tá? Na verdade, a seta que você quer é essa aqui. Tá? Se é menor ou igual. Se é menor ou igual, não necessariamente é menor. Então aqui, formalmente, eu teria uma desigualdade estrita. 0 menor do que o log menor do que 1. E, portanto, essa quantidade é estritamente menor do que 1 sobre c ao quadrado. Só que é menor. Se é menor, então é menor ou igual. E eu posso ter o menor ou igual aqui, que é exatamente o que o exercício pedia. Tá bom? Beleza. 1 elevado a alfa? Não é um alfa, aí é minha letra que é feia. É um 2, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui, né? Isso aqui é um 2, tá? Desculpa. Se não deu para ler. E por que isso é verdade? Vamos fazer essas contas aqui no cantinho, tá? Vou fazer de outra cor, para não ter confusão. Ó, você sabe que 1 é menor ou igual a A, que é menor, e o C está aqui na frente, tá bom? Então o que acontece? Se você multiplicar isso por A dos dois lados, eu posso multiplicar por A dos dois lados? Dos três lados? Posso, né? Porque o A é uma quantidade maior do que 1, então ela é positiva. Então, multiplicando por A, eu vou ter que A é menor ou igual que A ao quadrado. E isso é menor do que A vezes C. Agora, se o A é menor do que o C, isso é menor do que C ao quadrado. Tá bem? Porque o A é menor do que o C, então uma quantidade vezes C, se essa quantidade é menor do que C, esse produto é menor do que C vezes C, que é C ao quadrado. Tá bom? Vou só deixar mais bonitinho esse menor ou igual aqui. Mas o truque é esse, tá bom? É crucial o fato de que o A é maior do que 1 para essa igualdade aqui valer. Ó. A2 é menor do que C2, tá bom? E se o A2 é menor do que C2, os inversos trocam a desigualdade, né? 1 sobre C ao quadrado é menor do que 1 sobre A ao quadrado. Tá feio aqui, deixa eu escrever mais bonitinho. 1 sobre C ao quadrado é menor do que 1 sobre A ao quadrado. Tá bom? Ficou claro, Brenda? Beleza, então. É assim que você usa o TVM para estimar desigualdades entre funções. Na aula passada, a gente viu como você estima o valor máximo de uma função, né?
pode tentar retomar isso. Essa é uma coisa que é importante. Por exemplo, se você tem uma f definida, sei lá, no intervalo 2, 5, chegando em R. Não sei quem é a f, tá? Mas eu sei que ela é contínua e sei que ela é derivável no interior. E por algum motivo estranho, eu sei que f' de x é menor ou igual a 1, por exemplo. Tá? Então eu sei que a reta tangente em todos os pontos do interior da função tem um coeficiente angular menor ou igual a 1. O que isso me garante? Pelo TVM, olha só. Eu sei que f de 5 menos f de 2 sobre 5 menos 2, que esse a gente sabe fazer a conta, né? Isso é 3, é igual a f' de algum número c entre 5 e 2. Mas como eu sei que a derivada é sempre menor ou igual que 1, eu garanto que isso é menor ou igual que 1. E, portanto, eu vou ter que f de 5 menos f de 2, né? Esse cara aqui dá 3, passa para lá multiplicando, você vai ter isso. E, portanto, eu garanto para você que o valor da função no ponto final não passa do valor da função no ponto original mais 3. Tá? O fato da derivada ser limitada me garante que o valor da função é limitado por essa coisa. Tá? Num gráfico, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que você tem aqui, eu vou desenhar tudo positivo, né? Você tem aqui o valor f de 2, não sei qual é. E você sabe que a função é contínua, ela vai chegar em algum valor aqui, mas você sabe que em todos os pontos a reta tangente nunca vai ter inclinação maior, ela nunca vai ser muito vertical. A reta tangente tem sempre inclinação, pode até ser negativa num ponto, tá? Então o que acontece? Nesses pontos, o valor da tua função não pode ser muito maior. O f de 5 é alguma coisa que não passa de o valor original mais 3. Por quê? Porque você tem a derivada, a inclinação total é igual a derivada em algum ponto, e essa derivada em algum ponto não passa de 1. Então, o coeficiente angular da reta que une os extremos do gráfico tem que ser menor do que 1. Então, essa diferença aqui tem que ser menor do que essa. Por outro lado, também, se você soubesse, por exemplo, que isso aqui é maior ou igual que 0, o que isso quer dizer? Você ia ter uma outra desigualdade aqui, dizendo que isso é maior ou igual que 0, né? E, portanto, f de 2, f de 5 menos f de 2 é maior do que 0. E, portanto, f de 5, a conclusão seria que o f de 5 tem que ser maior do que f de 2. Então, eu garanto para você que ela não está, ela tem que estar, o f de 2 é maior do que o f de 5, mas não é muito maior, ele não passa de 3 unidades acima do extremo. Então, se você conhece alguma estimativa, ou você limita a derivada entre dois valores, você limita os valores possíveis que a imagem da f pode ter. Isso é bem legal, né? Principalmente quando você está estudando modelos onde você não conhece exatamente qual é a função, mas a experiência te conta, olha, a taxa de variação dessa quantidade que eu estou medindo empiricamente não passou de tanto. Então o valor para uma projeção futura eu consigo estimar a partir disso. Né? É uma coisa que é de uso prático muito relevante. Então tá joia, vamos caminhar na direção de mais consequências teóricas do teorema do valor médio, né? Oi, professor. Oi! Ficou uma dúvida para mim. Fala.
É na outra página ainda. Vamos lá. Pode falar. Então, você desenhou esse gráfico aí, os dois, como se eles fossem ah, retas de derivada zero. Você está falando Ah, aqui, né? é isso. Perfeito. No, nos dois casos, não poderia ser. Poderia ser qualquer gráfico que as extremidades fossem derivadas a zero, né? Eu não entendi porque teriam que ser retas. Eu não entendi a sua pergunta. O que a gente provou, no caso com esse corolário anterior, o que ele me diz? Que se a derivada for zero dentro de um intervalo, a função é constante naquele intervalo. Então eu tenho uma função. Esse trechinho aqui é um intervalo. Se a derivada é zero, ela é uma certa constante. Tem que ser uma reta horizontal. O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Ah, Esse... sim. Eu acho que eu entendi, porque eu entendi que tem que ter derivada zero em um ponto. Eu não entendi porque tem que ser em todos os pontos. não. Se a derivada é zero num ponto, ela não tem obrigação de ser assim. O que está dizendo aqui, ó, vamos ler o enunciado. Eu pego uma função definida no intervalo de modo que a derivada é zero em todos os pontos do intervalo. Tá? Se a derivada é zero em todos os pontos do intervalo, então ela é constante. Se a Entendi. derivada é zero num ponto só, olha aqui, nesse mesmo gráfico, né, um pouquinho antes desse C, eu tenho um ponto aqui onde a derivada é zero, olha, e a função não é constante. Tá? Se a derivada é zero num ponto, o que a gente sabe disso? Pelo teorema de Fermat, a gente sabe que esse cara pode ser um ponto de mínimo ou de máximo local. Agora, se a derivada é zero em todos os pontos, esse cara está me dizendo que a função é constante. E se a função é constante, todo mundo aqui é mínimo, né? E também máximo, esquece esse segundo pedaço. O valor mínimo da função é k1 e o valor máximo também é k1. Tá? Então, essa conclusão aqui de que a função tem que ser constante é quando a derivada é zero em todos os pontos do intervalo. Num ponto só, esse ponto é um candidato a máximo ou mínimo local, que é o que a gente viu na aula passada. Tá claro? Beleza, professor, entendi agora. Legal, tá bom. Era o João, né? Isso. Valeu, João, obrigado. Então, vamos tirar uma consequência agora bem bacana mesmo do teorema do valor médio. Eu vou chamar isso aqui de uma proposição, tá? Não precisa ser um teorema de fato. Mas que é super útil. Então, a proposição é a seguinte: o enunciado é o de sempre. Pega uma f definida no intervalo AB, chegando em R, tá bom? Intervalo aberto, derivável. E a hipótese que eu vou fazer sobre a f é, de novo, sobre todos os pontos, tá? Eu vou pedir que a derivada da f seja positiva em todos os pontos do intervalo. Tá bom? Então, f' de x é maior que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. Então, o que eu posso dizer de uma função cuja derivada é positiva em todos os pontos? A derivada positiva quer dizer que o coeficiente angular da reta tangente é positivo. Então, a reta tangente vai ser uma reta crescente. E como a reta tangente aproxima a função, qual que é a tua intuição? Que a função vai ser crescente também, né? Tá? Então, f é crescente. Vamos, na verdade, assim, do jeito que eu coloquei com derivada maior do que zero, eu ia dizer que ela é estritamente crescente. Então vamos pôr maior ou igual que zero, só para dizer que ela é crescente, tá? O que isso quer dizer? Todo mundo lembra a definição de uma função crescente? Função crescente quer dizer que se x1 é menor do que x2, menor ou igual que x2, então f de x1 menor ou igual que f de x2. Tá bom?
É claro que se o x1 é igual a x2, f de x1 é igual a x2, mas poderia ter x1 menor do que x2 e f de x1 igual a f de x2, né? Pode ser, por exemplo, uma função constante, a gente está deixando ser crescente, mas ela não é estritamente crescente. x1 menor do que x2 implicaria f de x1 igual a f de x2, mas não estritamente menor. Então vamos lá, como é que a gente pode provar? Esse aqui é bem fácil a partir do TVM, né? Então eu tenho que pegar x1 menor ou igual que x2 e eu quero mostrar isso, né? Então beleza, vamos lá, pega dois caras, então sejam x1, vamos pegar menor do que x2, estritamente, porque quando for igual é automaticamente igual, porque é uma função, então beleza. Sejam x1 menor do que x2. Vou escrever aquela coisinha do TVM. O que o TVM dizia pra gente? Que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 é igual a f' de c para algum c dentro do intervalo x1, x2. Tudo bem? Estou repetindo o enunciado do TVM para o intervalinho x1, x2. E por que eu posso aplicar? Porque a f está definida em todo o intervalo AB e é derivável lá dentro. Se ela é derivável, ela é contínua. Então, no intervalo fechado x1, x2, ela é contínua e vai ser derivável também entre x1 e x2. Estou aplicando o TVM. Quanto vale f' de c? Eu não sei quanto vale, mas o teorema está me dizendo que em todos os pontos do domínio da função a derivada é positiva, né? Então, o que quer dizer que isso aqui é positivo? Quer dizer que o lado esquerdo também é positivo. Tá? Se o lado esquerdo é positivo, o que você pode concluir? Que os dois caras têm o mesmo sinal. Quanto que é o sinal do denominador? x2 é maior do que x1, então isso aqui é positivo também. Quando que o quociente de duas coisas é positivo? Quando o numerador e denominador têm o mesmo sinal. E, portanto, eu concluo que f de x2 menos f de x1 tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, f de x2 é maior ou igual que f de x1. Provamos. Se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor ou igual que f de x2. Tá bom? Um outro jeito de fazer essa conta, tá? Alternativa aqui, se você quiser pensar, o que você faz? Escreve assim, f de x2 menos f de x1 sobre, né, para quem é mais algébrico aí, vai. Isso aqui é maior ou igual que zero, porque ele é igual a f' de c, que é positivo. Então, eu passo esse cara para lá multiplicando. Posso passar multiplicando? Pode, né? Porque x2 menos x1 é positivo. Então, ou você faz a análise do sinal do quociente ou resolve algebricamente isso, tá? É a mesma coisa. Tudo bem? Passou para lá multiplicando, então vai ficar aqui f de x2 menos f de x1 é maior ou igual que zero. E pronto. Conclusão exatamente a mesma. Então, o que a gente mostrou com isso, né? Isso é um resultado, a Luísa cantou a bola aqui, né? Um resultado bem forte. A gente mostrou que se uma função tem derivada positiva no intervalo, ela é estritamente crescente dentro daquele intervalo. Muito bom. Só que eu estou falando de um intervalo aberto. Se eu quiser concluir isso no intervalo fechado, então fica aqui com a observação, né? Obs. Qual que é a condição para que isso aqui valha para uma f definida no intervalo fechado AB? O que precisa acontecer? A f precisa ser contínua, né?
no intervalo fechado. Tá bom? Vamos ver por que daria ruim, né, ou daria errado, se você tem um intervalo fechado com derivada positiva lá dentro, mas com a função descontínua nos extremos do intervalo. Então, você tem aqui bolinha aberta. Se a derivada é positiva no intervalo aberto, eu já provei que a função tem que ser estritamente crescente. Aqui não está muito evidente isso, né? Ela pode mudar de concavidade. Eu nem falei o que é concavidade ainda, mas ela é estritamente crescente. Então, se ela for contínua no intervalo fechado, deu tudo certo, né? Ela é crescente. Agora, se ela fosse descontínua, por exemplo, ela podia ter esse valor aqui, e no intervalo aberto ela ser estritamente crescente. Tá bom? Então, só vai valer para o intervalo fechado se ela for contínua nos extremos do intervalo. Tá claro? Ela é estritamente crescente no intervalo aberto e vai ser estritamente crescente no intervalo fechado, se e somente se ela for contínua nos extremos desse intervalo. Tá bem? Um resultado bem bacana. Vamos aplicar esse resultado num exemplo concreto? Vamos fazer uma continha com uma função específica, tá? Então vamos lá. Exemplo. Pega f de x igual a x ao quadrado menos x sobre 1 mais 3x quadrado. Tá? Não é um exemplo tão aleatório porque eu tentei escolher para facilitar as contas. Só para a gente ter um estudo um pouquinho mais completo, qual que você acha que seria a conclusão se eu botasse um menor ou igual aqui? Se a derivada é negativa num ponto, pelo teorema do valor médio eu vou ter um menor ou igual que zero aqui. E, portanto, como esse cara é positivo, o numerador tem que ser negativo, né? Então eu ia concluir que aqui é um menor ou igual. Então a função seria decrescente. Tá bom? Eu estou observando isso aqui para a gente usar depois, né? Então eu teria aqui seria menor ou igual que zero, só para ver como é que ficaria a demonstração trocando as desigualdades pelas desigualdades laranjas, né? Esse cara aqui é negativo, o denominador é positivo, então o numerador tem que ser negativo também. E portanto f de x2 é menor do que x1. Ou seja, se x1 é menor do que x2, f de x1 é maior do que f de x2. Então a função é decrescente. Valores menores de x produzem valores maiores da f. Tá bom? Então o sinal da derivada, da primeira derivada da função, conta pra gente se ela é crescente ou não. Tá? Então vamos olhar para isso nessa situação concreta. Eu tenho essa função, o domínio dela é toda a reta real, né? Porque o denominador é sempre maior do que 1. Então eu estou com a minha função definida no intervalo aberto, né? Se você quiser pensar. E eu quero saber onde ela é crescente e onde ela é decrescente. O que a gente sabe? Que nos pontos onde a derivada... Nos intervalos, na verdade, tá? Isso aqui a gente está falando de intervalo. Do mesmo jeito que derivada igual a zero no intervalo implica que ela é constante, derivada positiva no intervalo implica que ela é crescente no intervalo. Derivada positiva num ponto só não quer dizer muita coisa. A menos que você faça outras hipóteses sobre a derivada, mas não vamos entrar nisso agora. Então, para saber onde há os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função, eu olho para a derivada dela. Vamos calcular f', né? E aqui é um quociente, a gente sabe derivar a regra do quociente. Derivar pela regra do quociente. A derivada do numerador é quanto? 2x menos 1. Copio de baixo. Menos. Copio de cima e derivo de baixo, né?
Derivada do de baixo é quanto? 6x. É, 6x. Perfeito. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, o que pra gente não vai fazer diferença, né? Quer dizer, esse termo aqui, eu estou querendo estudar o sinal da f, né? O denominador é sempre positivo, então ele não vai interferir no sinal da f. Mas vamos fazer as contas. Quanto que vai dar? Ó, termo cúbico, né? Eu tenho aqui 6x ao cubo e menos 6x ao cubo, de caso muito pensado, então isso aqui dá zero. Termo quadrático, eu tenho menos 3x quadrado. Depois eu vou ter aqui um mais 6x quadrado. Tá? Esses são todos os termos quadráticos possíveis, né? O cúbico aqui morreu, eu tenho esse quadrático nessa parcela, não tenho mais nenhum. Aqui quadrático tenho só esse, ok? Termos de primeiro grau, eu vou ter 2x só, tá certo? Na outra parcela todo mundo é de grau maior ou igual que 2. O único termo de grau 1 é esse, e termo constante é esse aqui, menos 1. Tá? Tudo dividido por 1 mais 3x quadrado, tudo ao quadrado. Tá? Se arruma um pouquinho a casa aqui, vai ficar 3x2 mais 2x menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 3x quadrado. Então, estudar os intervalos de crescimento e decrescimento da f é estudar o sinal desta expressão aqui, da derivada, da f'. E quem manda no sinal da expressão aqui é só o numerador, que é uma função quadrática. Então o que a gente sabe? Aqui o delta é positivo, né? B2 menos 4ac é positivo, então ela tem duas raízes reais. Tá? Então se tentar fazer uma parábola de boca para cima, que tem duas raízes reais, então eu sei que ela vai ser negativa entre as raízes e positiva antes e depois de cada uma delas, né? Então quais são as raízes aqui? Vão ser dois números cujo produto é menos 1/3 e a soma é menos 2/3. Estou chutando, tá? Vamos ver. Menos 1 e 1/3, talvez. O produto é menos 1/3 e a soma é menos 2/3. Acertei? No zero ela vale menos 1, então isso aqui é o gráfico da função que está no numerador. Tá? Então o que eu posso dizer? A gente monta as famosas tabelinhas de sinal de derivada, né? Então eu vou ter o menos 1 e 1/3, tá bom? Vamos lá. Então eu vou ter aqui as raízes que eu encontrei, menos 1, 1/3, e eu vou conseguir olhar para f' e para f. Se o x for menor do que menos 1, o numerador é positivo e o denominador é positivo também. Então f' é positiva. Se a f' é positiva nesse intervalo, a gente viu que a f é estritamente crescente. Entre menos 1 e 1/3, o numerador é negativo. Se aqui é negativo e embaixo é positivo, o quociente é negativo e, portanto, a função é estritamente decrescente. E do 1/3 para frente o numerador é positivo, o denominador também positivo. Tá? Então, com isso, a gente consegue olhar para muita coisa, tá? Por exemplo, o ponto menos 1. O que o ponto menos 1 é? É uma raiz da derivada? É um ponto onde a derivada vale zero? O que a gente viu? Se eu estou num intervalo aberto, um ponto onde a derivada vale zero é um candidato a máximo local, ou mínimo local. Então, olhando para isto que a gente tem aqui, qual é a brilhante conclusão? Que antes do ponto menos 1, a função vinha subindo até ele. Então, antes dele, os valores da f eram menores. E depois ela decresce. Os valores da f eram menores antes e menores depois. Então, isso aqui já me permite concluir que menos 1 é um ponto de máximo local. Bacana, né? E
E um terço? Um terço é outro ponto onde a derivada é zero, então ele pode ser um máximo local ou mínimo local. Pode. Não é necessário que seja. Nesse caso, o que a gente tem? Antes dele a função veio descendo até o valor aqui e depois subiu. Então ela era maior antes e maior depois. Portanto, esse ponto tem um pequeno intervalo em volta dele, onde o valor atingido aqui é o menor de todos. Então isso me permite concluir que um terço não é máximo, né? Não é o valor máximo. Para fixar a notação, como falamos da outra vez, ele é um ponto de máximo local. Ou seja, em volta do ponto menos 1, eu consigo um intervalinho onde o valor da função é sempre menor do que o valor no ponto menos 1. Você calcula isso aqui no menos 1, dá quanto? 2 quartos, meio, tá? Então, o valor da f no ponto menos 1 é meio e perto dele, nenhum valor é maior do que meio. E no ponto 1 terço, aí faz a conta um pouquinho mais chato, a gente conclui que ele é um ponto de mínimo local. Tá? Com isso, você já consegue fazer uma primeira aproximação do que seria o gráfico dessa função. Tá? É uma coisa que a gente vai fazer depois, mas mais ou menos, né? Vamos dizer, uma aproximação de primeira ordem para esse gráfico seria o quê? Eu não sei como é que é a cara da função ainda, mas algumas coisas a gente consegue dizer, né? Aqui é menos 1, desculpa. No ponto menos 1 a gente calculou a função, ela vale 2, tá? O gráfico está fora de escala, desculpe, 2 não, meio, né? Vamos ver se consigo fazer isso aqui. Meio, um pouquinho melhor a escala. Tá, então, esse aqui é um ponto que a gente já viu que é um ponto de máximo local. No 1 terço, ela vai ter um certo valor ali, vamos ver. Vai dar 1 nono menos 1 terço, e aqui vai dar, vamos fazer essa conta rapidinho, 1 nono menos 1 terço sobre 1 mais 1 terço. Então ali em cima vai dar menos 2 nonos. Menos 2 nonos sobre 4 terços. Aqui 3 terços, né? Então vai dar menos meio. Se eu não errei conta. Não, tem coisa aqui a mais, né? Menos 3 meios, é isso? Vamos lá. Não precisa ter vergonha de fazer conta igual prézinho, né? Aqui é 2 nonos e aqui é 3 quartos. Então vai dar menos 1 sexto. Tá bom? O menos 1 sexto é um valor menorzinho aqui, né? Tá por aqui. Tá bom? Se eu errei a conta, desculpem. Mas é por aqui, tá? E então a gente tem esses valores e eu sei que eles são pontos de máximo e mínimo local. E o que você sabe? Que a função, antes do menos 1, ela é estritamente crescente. Então ela sobe até aqui. Agora, como que ela sobe, né? Da onde que ela vem no menos infinito? A gente consegue calcular, por exemplo, quanto é o limite? Quando x tende para menos infinito da f de x? Consegue, né? Aqui é x quadrado em cima e embaixo. O que você faz? Lá a matéria do comecinho do curso, né? Divide em cima e embaixo por x ao quadrado. Em cima você vai ter uma coisa que tende para 1 e embaixo uma coisa que tende para 3. Então ela tende para 1 terço no menos infinito. Então tem aqui uma coisa, uma linha imaginária, tá? Que é 1 terço, a altura. E o que eu sei? Que lá no menos infinito ela vem de 1 terço. Ela vem de baixo ou de cima? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que ela vem estritamente crescente, tá? Então, se ela é estritamente crescente e ela tende para 1 terço, ela poderia vir aqui de baixo ou de cima. O que a gente vai conseguir mostrar depois é que ela vem... eu não consigo fazer curva ainda, tá? Não olhei para nada que meça a curva. Eu sei que ela vem crescendo até aqui. Não é uma reta, porque isso aqui não é uma expressão de primeiro grau, mas isso seria uma aproximação de primeira ordem.
Esse ponto é um ponto de máximo. Entre menos 1 e 1/3, ela é estritamente decrescente. Então o gráfico vai decrescer até aqui. No zero ela vale zero. Né? A função vale zero no zero, então eu sei que ela vai passar pela origem, o gráfico. Tem que ser uma coisa mais ou menos assim. Ops. Aí é a inabilidade minha com a canetinha aqui, desculpa. Vamos ver se eu consigo. Pronto. E depois ela vai ser estritamente crescente. Tá? Isso é importante. Então ela vai ser estritamente crescente. O que acontece quando o x fica muito grande? Também vai acontecer o mesmo efeito. Quando o x for para mais infinito, tá? Quando x for para mais infinito, você puxa o x ao quadrado em evidência, ou divide por x2 dos dois lados. Em cima vai tender para 1, embaixo vai tender para 3. Então, de novo, ela vai se aproximar da reta horizontal fictícia 1/3. Pergunta, ela pode se aproximar de 1/3 no infinito? Ela pode ficar fazendo assim? Subindo e descendo? Não, porque a gente sabe que ela vai ter que chegar no 1/3 de maneira o quê? Estritamente crescente. Tá? Então, como eu não sei fazer curva ainda, eu só estou olhando para a primeira derivada e a primeira derivada mede reta, eu sei que ela vai se aproximar de algum jeito assim, aqui. Tá? Mas ela nunca vai passar para cima do 1/3. Por quê? Aí tem um pouco a ver com o teorema do valor intermediário. Porque se ela passar para 1/3, ela vai ter que tender para 1/3 de novo. E se ela passou, ela vai ter um valor maior do que 1/3 e para diminuir ela vai virar decrescente. E para ser decrescente a derivada teria que ser negativa em algum intervalo aqui. E não. A derivada positiva implica que ela é estritamente crescente. Tá? Depois a gente vai aprender a estudar as curvas todas. E aí a gente vai ter uma ideia de que esse gráfico vai ser uma coisa... se eu tirar a função desenhar em linha reta, vai ficar melhor. A gente vai ver que ela vai ser uma coisa que tem curvinhas assim, tá? Isso a gente vai fazer depois. Tudo bem? Continua aqui se aproximando cada vez mais de 1/3, sem nunca encostar. Então, olha só como é bacana isso. Quer dizer, a gente tem ferramentas, por exemplo, para estudar soluções dessa equação. Será que isso aqui vale... Existe algum x tal que f de x seja igual a 1? Não. Olhando para o que a gente tem aqui, a gente vê que o valor... Esse cara que era um máximo local, depois que eu fiz esse estudo todo aí, eu concluo que ele é um máximo global, né? Eu não preciso... não vou nem escrever de amarelo para você não achar nada. É uma consequência só do que está feito em branco aqui, né? Esse cara é um ponto de máximo global. Por quê? Ela cresce até meio, depois decresce e depois sobe de novo até 1/3. Então ela nunca vai passar do meio e do mesmo jeito ela nunca vai assumir um valor menor do que menos 1/6. Então esse ponto também é o mínimo global. Então só com essa análise eu olho, aqui eu podia fazer na raça, porque é uma função de grau 2, né? Quando que isso aqui é igual a 1? Se você igualar a 1 e tentar resolver, vai dar um delta negativo. Mas olhando para o gráfico da função, eu vejo que o gráfico nunca cruza essa linha horizontal. Então, portanto, f de x nunca vai ser igual a 1. Nunca vai ser igual a menos 1. Ela é igual a 0? Pode ser. Quando que ela é igual a 0? Com esse esboço do gráfico, eu vejo que ela cruza aqui e depois cruza aqui de novo. E nunca mais. Então eu vejo que só tem 2 pontos onde ela vale 0. Nesse caso é fácil de ver que é no 0 e no 1. Tá? Mas só estudando crescimento e decrescimento, eu consigo contar o número de raízes que uma equação vai ter. Isso é muito legal, né? Não sei porque ficou esse borradinho amarelo ali. Tá. Isso é muito legal, quer dizer, o fato dela valer meio no 1 e menos 1/6 no 1/3 me garante que, pelo teorema do valor intermediário, se ela é positiva aqui e negativa aqui, tem pelo menos um ponto onde ela vale 0. E por que é só um ponto? Porque ela é estritamente decrescente. Para ter 2 pontos, ela ia ter que valer 0, ia continuar descendo e depois ia ter que subir de novo. Para subir, ela teria que ter algum intervalo de crescimento ali, e ela não tem. Se ela é estritamente decrescente, ela vai cruzar o eixo ou cada um dos valores aqui uma única vez.
Quantas soluções tem a equação isso aqui igual a 1/4? Uma só. Porque quando eu faço a reta 1/4 aqui, eu vejo que no intervalo de -1 até 0 ela cruza uma única vez. Porque ali ela é estritamente decrescente. Então, com o teorema do valor intermediário, você consegue ver se tem raiz. E com essa consequência do TVM, você consegue contar quantas raízes tem. É bem legal, né? Eu vou fazer um exemplo com isso daqui a pouquinho. Eu queria só dar um exemplo que pode deixar você um pouco mais esperto com as coisas, como podem acontecer, tá? Então, um exemplo simples. f de x igual a 1 sobre x, tá? Eu quero saber se essa função é crescente ou decrescente. O que você acha? Vamos olhar para a derivada, né? Acabamos de aprender isso. f' de x é menos 1 sobre x quadrado. Você concorda que isso aqui é sempre negativo? Né? O denominador é positivo. Isso me permite concluir, se a derivada é sempre negativa, eu posso concluir que a f é decrescente? Vamos fazer uma votação rápida ali, né? A Brenda perguntou, no exemplo anterior, cruza uma vez o eixo y? Toda função só pode cruzar uma vez o eixo y, tá, Brenda? Porque, veja, para cruzar duas vezes, ela teria que cruzar uma vez e voltar. Se ela fizer isso, eu vou ter para um valor de x 2y, né? Aí não é função, tá? Toda função corta no máximo uma vez o eixo y, e o eixo x ela pode cortar até infinitas vezes. Mas nesse exemplo que a gente está falando ali, a derivada é negativa. Não é que ela precisa ter um só igual a zero, né? O ponto onde ela vale zero é outra coisa ali. É um candidato a mínimo. O que a gente provou? Vamos voltar lá no enunciado do teorema. Né? Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, é verdade que a derivada que ser negativa implica que essa função é decrescente? Vamos fazer o gráfico para ver por que não e aonde que está o problema, né? Como que é o gráfico da função 1 sobre x? É aquela hipérbole, né? Clássica. Então, vamos lá. É assim. Mais ou menos, tá? Essa função é estritamente decrescente? Ou é decrescente? Não é, né? Por exemplo, quanto vale f de menos 1? Menos 1? Quanto vale f de meio? Vale meio. Então, olha só, eu tenho que o menos 1 é menor do que meio e o f de menos 1 é menor do que f de meio. Para ela ser decrescente, teria que ser o contrário, né? Se esse cara é menor do que esse, a f teria que ser maior. Então, isso implica que f não é decrescente. Achei dois pontos onde a coisa tem problema. Eu tenho um ponto aqui antes de um ponto onde o valor é maior, tá bom? Então, qual que é o problema? Desculpa, aqui não é meio, aqui é 2, né? f de meio é 2. Qual que é o problema? O problema é que essa função ela não está definida no zero, né? Então, o meu domínio não é um intervalo. De menos infinito até zero, isso aqui é um intervalo? É. A derivada negativa é, neste intervalo a função é decrescente, e neste intervalo ela também é decrescente. Então, em cada intervalo do domínio, ok, ela é uma função decrescente. Mas no domínio inteiro, por não ser um intervalo, ela não é decrescente. Então,
Ficou claro isso? Isso aqui é muito importante, tá? É decrescente em cada intervalo do domínio. E o domínio inteiro não é um intervalo porque tem um furo ali. A derivada negativa neste intervalo implica que neste intervalo ela é decrescente. Derivada negativa neste intervalo implica que nesse intervalo a função é decrescente. O domínio inteiro é um intervalo? Não. Então o sinal da derivada não pode me dizer nada quando eu olho a função globalmente, ou seja, em todo o seu domínio. Tá claro? Então, Lara, não é decrescente, né? Acabei de mostrar ali. Não sei se você tinha comentado isso antes. Olha, eu tenho um ponto aqui que ela tem um valor e depois ela tem um valor maior. Então ela não é decrescente. Mas também não é crescente, porque aqui ela tem um certo valor e depois ela tem um valor menor. Essa função não é crescente nem decrescente. Tudo bem? Joia. Vamos tentar fazer um outro exemplo para estudar número de soluções de equações, tá? Então, usando aí a TVM e TVI juntos. Então, número de soluções, né? Isso aqui podia ser um tópico separado. É o último, tá? Depois disso a gente para. Então, vamos olhar, por exemplo, a pergunta é: quantas soluções tem a equação, vou pegar uma equação de grau 3, tá? Simples, mas de grau 3. X ao cubo menos x igual a 1 no intervalo menos 2, 1. Aberto. E no menos 1 até 2? Tá bom? Pode ser aberto ou fechado aqui, não importa. Vamos calcular, então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou olhar para f de x, qual é a minha função? A função que eu tenho interesse é x ao cubo menos x, né? Eu quero ver se o ponto 1 pertence à imagem da função f desse intervalo. Quanto vale f de menos 2? Os dois aqui vai dar menos 8 mais 2 vai ser menos 6. E o f de 1 vale 0, tá? Fiz a conta certa? Fiz. Então tá, o que isso me garante? Trocou de ela. Isso não me garante absolutamente nada, tudo bem? Por que não me garante absolutamente nada? Porque a função. Eu tenho um ponto. Vamos fazer um rabisco aqui. Eu tenho um ponto onde ela vale menos 6, tá? Então aqui no menos 2 ela vale menos 6. No 0 ela vale 0. Isso garante. Quer dizer, o gráfico podia ter assim, e aí eu não atingi o valor 1, ou ele podia fazer isso, né? E aí eu teria que atingir dois valores, por exemplo. Ou ele podia passar bem algum ponto tendo valor máximo 1 e atingir uma única vez. Então isso aqui não me ajuda em nada. O que vai me ajudar a decidir? Por exemplo, se eu vi que ela está no menos 6 nesse ponto, e aqui vale 0, se eu provar que ela é estritamente crescente, eu garanto para você que não tem jeito dela passar pelo 1. Tá? Então, quem que vai me dizer se ela é estritamente crescente ou não? Vai ser o f'. Quanto vale f' de x? Vou escrever aqui em cima, a gente vai usar isso para o outro item também. F' de x vai ser o quê? 3x ao quadrado menos 1. Tá? Qual que é o sinal desse cara?
equação quadrática, né? A gente consegue fazer o desenho dela aqui. Essa é rapidinho. 3x2 menos 1, parábola de boca para cima, ela vai ter raízes no menos 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, e no mais raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, esse cara aqui e esse são raiz de 3 sobre 3. Então, menos raiz de 3 sobre 3, ele é um número maior ou menor do que menos 1? Onde que está o menos 1? Está para cá ou para cá? Menos 1 está aqui, né? Então, o que acontece? Do menos 2 para o menos 1, nesse intervalo, a derivada é positiva. Tá bom? F' de x, a gente pode até fazer uma tabelinha como aquela ali, né? Vou tentar fazer aqui. Não tão retinha quanto a outra, mas eu tenho menos raiz de 3 sobre 3. Tenho aqui o raiz de 3 sobre 3. Eita. Minha mão já está ficando meio adormecida de escrever aqui. A gente tem F', tem F. Antes é positiva, negativa, positiva. Então, desculpa. Sobe, crescente, decrescente, crescente. Então essa função eu tenho um máximo local nesse ponto, um mínimo local, e ela, como ela explode para infinito e menos infinito nos extremos, esses pontos são pontos de máximo local e não globais. Tá, mas isso não interessa pra gente. O menos 1 está aqui para trás, então eu tenho isso e f crescente. Isso implica o quê? Que a equação x ao cubo menos x igual a 1 não tem soluções reais no intervalo de menos 2 até 1. Desculpa, menos 2 até 1, né? Vamos pôr menos 2 a menos 1 aqui, vai. Menos 2 até menos 1, tá? Então, de menos 2 até menos 1 não tem raiz. Ou seja, não existe nenhum x tal que x ao cubo menos x seja igual a 1 para x variando de menos 2 até 1. Não tem solução. Tá bem? E no intervalo de menos 1 até 2, o que vai acontecer? De menos 1 até 2 a função é decrescente e depois crescente. Então, vamos lá. Quanto que vale f no menos 1? Aqui no menos 1 ela também vale 0, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu só tentar reacordar minha mão aqui, desculpa. Vamos arrumar esse gráfico que está meio feio. Ficou lento aqui. Voltou. Fazendo aqui o gráfico, então um pouquinho melhor. Eu estou olhando para o intervalo de menos 2 até menos 1. Então, menos 2, a função vale lá menos 6. Está aqui nesse ponto. No menos 1 ela vale 0. A gente provou que ela é estritamente crescente. Tá, por que eu desenhei com cavidade para baixo aqui? Não sei ainda. No 0 ela também vale 0. Então, como ela é estritamente crescente, ela não tem como chegar no 1 aqui, né? Ela vale menos 6 nesse ponto, 0 nesse, então não tem como chegar no 1. Não tem solução. Depois, no intervalo de menos 1 até 2, aí eu tenho 2 aqui. No ponto 2, quanto vale a função? F de 2 é 8 menos 2, F de 2 é 6. F de menos 1 é de novo 0. Então eu sei que aqui ela vale 0, aqui ela vale 6. Então, pelo teorema do valor intermediário, então, o TVI tem solução. Tudo bem? Tá claro esse ponto? Ela tem pelo menos uma solução. O gráfico vai sair daqui e chegar aqui. Em algum momento ele vai ter que cruzar o ponto x igual a 1 ali, né?
a reta horizontal y igual a 1, não x, y igual a 1, tem que ser cruzada de algum jeito aqui. Agora, quantas vezes? Aí você vai olhar para a derivada, tá bom? Então eu vou ter, aqui ela vai subir até um certo valor, vai descer, eu precisaria ver quanto vale f calculada no raiz de 3 sobre 3. Depois ela vai descer e vai subir de novo. Tá? Então, vai ter esse ponto aqui e esse são as raízes da derivada, menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Nesse meio ela é decrescente e depois ela é crescente. Então, de menos 1, no menos 1 ela vale 0. Aqui ela sobe um certo tanto, você calcula a função aqui e vê que ela não vale 1. Depois ela desce e sobe de novo. Como ela é estritamente crescente, ela só vai cruzar nesse trecho, ela só vai cruzar a reta horizontal y igual a 1 uma única vez. Então, por conta da f', a f' diz que é só uma vez. Tá? Então, no intervalo de menos 1, onde ela vale 0, até 2, ela sobe um pouquinho, não consegue atingir o valor 1, depois desce, portanto nunca mais vai atingir o valor 1. E aí, desse ponto onde ela tem esse mínimo local até aqui, nesse ponto ela tem um valor negativo. E depois aqui na frente ela assume o 6, então vai ter alguma solução, ela vai ter que atingir 1. Quantas vezes? Uma só, porque nesse trecho a função é estritamente crescente. Se ela precisasse atingir 2 valores, ela ia ter que descer e subir de novo. E essa análise do sinal da derivada mostra pra gente que isso não acontece. Então vocês percebem como você consegue estudar o número de soluções pela derivada? A Isabela fez um comentário. Não faz diferença? Sim, você podia passar o 1 para o outro lado e estudar a função x³ menos x menos 1 e ver o número de soluções disso igual a 0. É exatamente a mesma coisa. Ao que corresponde isso no gráfico? A você simplesmente fazer uma translação vertical de uma unidade disso aqui e não ver quantas vezes ela cruza a reta horizontal igual a 1, mas transladar o gráfico e ver quantas vezes ela cruza a reta y igual a 0. Né? Você traz o gráfico uma unidade para baixo, que é passar o menos 1 para cá, traz ele uma unidade para baixo e vê quantas vezes ele cruza o eixo horizontal. É a mesma coisa. Tá bom? Eu estava sem olhar o relógio, com a tela cheia na luzinha, não vi. A gente passou ali 10 minutos. Acho que é um bom ponto para a gente parar. Na aula que vem eu continuo explorando um pouquinho mais essa coisa de estudar crescimento e decrescimento via TVN, para provar, por exemplo, que a função exponencial ganha no infinito de qualquer polinômio, tá bom? E aí a gente passa para a concavidade. Se vocês quiserem e tiverem tempo, dá uma olhada lá no que é a aula 17 do nosso vídeo no YouTube, e que é mais ou menos o que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço vocês. Bom fim de semana. Cuidem-se como sempre e até a próxima, tá? Tchau, tchau.